Olá, estamos abrindo mais uma edição do nosso painel regional Debates, né? Você com a gente de segunda a sexta, sempre a partir da 1h30 da tarde ao vivo, com a reprise às 8 da noite, às 20 horas, conferindo personalidades da nossa região, personalidades do Brasil, discutindo, debatendo aqui os nossos problemas, as nossas demandas, as dificuldades aqui do dia a dia da região e os temas nacionais também. Depois da nossa reprise, um pouquinho mais na frente, após o JB, você confere o painel regional, com entrevistas, discussões importantes também sobre temas ligados à região e temas ligados ao Brasil também, tá certo? Nessa edição, com prazer, a gente recebe aqui no painel Debates o deputado federal Beto Mansur, do PRB. Deputado, tudo bem? Prazer revê-lo. Grande abraço a todos vocês, um abraço especial a toda a mesa e a todos os telespectadores. Beto Mansur conosco, também o nosso Francisco Pacilo, advogado, nosso comentarista habitual aqui no painel Debates, mais uma vez com a gente. Tudo bem, Pacilo? Boa tarde, doutorão, Beto, a mesa. É uma satisfação estar agora aqui, né, mais uma vez nessa mesa discutindo os programas da região. Nosso Heraldo José dos Santos, também conosco em mais essa edição do painel Regional Debates. Tudo bem, Heraldo? Tudo bom, doutorão? É sempre uma honra participar aqui do painel regional, cumprimentar o deputado Mansur e o colega Pacilo. Mantovani Carejon, sempre figura destacada, não é? Referência na política aqui da cidade e da região. E mais uma vez conosco aqui no painel Debates desta edição de segunda-feira. Tudo bem, Mantovani? Não esquece de pegar o microfone primeiro, hein? Não está na lapela hoje, hein? Está na mão. É mais ou menos o que eu passo a minha vida inteira fazendo. Não é pegando o pau na mão, é segurando as coisas. Bom, primeiro, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Estendo aí o meu abraço fraterno ao Heraldo, que esqueceu de mim, cumprimentou o Beto, cumprimentou o Pacilo, cumprimentou você, o Turão, e esqueceu de mim. É sempre assim, né? Mas é sempre assim. Há um tempo atrás ele não esquecia de mim. Ele até rezava quando acordava pela minha saúde. Continua rezando, Mantovani. Continua rezando, mas não adianta que Santo Antônio não resolve mais nada. Santo Antônio está mal das pernas, Santo Antônio, né? Bom, eu fico feliz em estar aqui com o Beto. Aqueles que assistiram aí ao SBT há 3 dias atrás, eu estava dizendo para o Beto, essa camisa dele é a mesma de 3 dias atrás. Ele gosta de vir com camisa quadriculada, quadrazinha. Aliás, é uma camisa bonita, hein, Beto? Tá bem pacas. Bom, eu fico feliz em ver o Beto. O Beto é um grande companheiro, foi um extraordinário prefeito. Pergunto para mim, como é que você se dava com o Beto? Eu dou risada. Eu tenho que dar risada, porque todo mundo fica esperando uma hora de eu falar mal do Beto. Como prefeito, ele é extraordinário. Como deputado, eu não lavou muito bem com as coisas dele, não. Não vou. Eu quero dar parabéns para você e dizer, puxa vida, Beto, essa reunião foi excelente, hein? Você levar os prefeitos todinho lá. É uma demonstração do quanto vale a união dos deputados e dos prefeitos. Mas o que eu lamento, Beto, e eu não posso, tu me conhece, eu não posso ir para casa sem dizer isso. Agora, depois a gente fala mais em festas. Puxa vida, por que todo deputado só arruma reunião com o governo federal para ir buscar as coisas exatamente 10 meses antes da eleição? Tu teve 3 anos para ir buscar tudo isso que nós estamos precisando da saúde. O problema da saúde nosso, essa desgraça que nós estamos vivendo, não é de 2 meses. Já vem velha isso aí, velha. Eu digo que lamento isso. Mas a única coisa que eu posso dizer dentro desse lamento, que me deixa feliz, é que tu foi o único que foi buscar, lembrou ainda de levar os caras. Porque os outros estão todo mundo olhando. Eu, a semana passada, eu disse, esse papo de dizer, vamos votar só nos deputados da cidade, eu sou contra isso, eu acho que tem que votar em quem quiser, Eu só não aceito que votem nesses caras que estão presos lá, que estavam presos e votaram. Esse cara que era do... Qual é o nome desse partido? Um partido... Eu não lembro como é o nome do partido. É chato.
O Donadon lá, não? Não. É um cara que era dono de faculdade. Foi amigo meu até, foi conhecido meu aí, eu até ajudei ele algumas vezes. Valdemar? O Valdemar Costa Neto. Popular Boy. Valdemar Costa Neto. Puxa, eu tinha esquecido desse nome. Lembrava só do apelido dele, Boy. Vereadores, amigos, ajudam esse cara de manhã, de tarde e de noite. E se ele fosse candidato agora, estariam ajudando ele de novo. E deixando o Beto para trás. É estranho isso, né? É estranho. E os caras dizem aí que estão felizes. Estão felizes. Porque esse é um partido que pensa no jovem, que pensa no futuro do Brasil. Pensa na igualdade. Vamos ajudar o Brasil. É o partido desse moço que foi caçado e que tem nego aqui em Santos ainda falando bem e correndo atrás. Vamos lá então, Mantor. Na sequência aqui, destacando aqui as manchetes dos jornais que fazem parceria com o nosso painel regional debate, Jornal da Orla, circulando ainda nesta segunda-feira. A manchete, um novo modo de ver o mundo, destacado aqui pelo Jornal da Orla, né? Eu peço aqui ao deputado para me ajudar aqui e passar aqui aos nossos convidados aqui uma edição de um exemplar de cada um do jornal. O Beto ganha o seu também. E o Diário do Litoral, sempre com uma manchete bastante arrojada e polêmica nessa edição. Está aqui o DL, né? Na capa, manchete desta segunda-feira. Ligações perigosas, tá certo? É a conexão Praia Grande, Guarujá, aqui retratada pelo repórter Carlos Raton, nessa edição do Diário do Litoral. Passo também aqui ao deputado que me ajuda aqui na distribuição dos jornais dos nossos parceiros aqui, ao Pacilo, ao Heraldo e ao nosso Mantovani Calejão também. Eu já abro aqui o programa para a gente discutir aqui a questão da saúde na abertura. O Mantovani lembrou do tema e houve uma reunião semana passada que foi pilotada pelo deputado Beto Mansur. Os prefeitos da região estiveram lá alguns, não todos. Secretários municipais, acho que tiveram todos, né? Foi importante isso. E aí, deputado, o que vem de bom aí? Se é que vem. Olha, tem muita coisa boa. Eu acho que nós precisamos manter essas reuniões. Nós não fizemos somente essa reunião da saúde. A gente já tinha feito uma série de outras reuniões, principalmente com o vice-presidente da República, discutindo especificamente infraestrutura. Você tem uma série de problemas na região da Baixada. Uma delas, gravíssima, é a questão de infraestrutura para todas as nossas cidades. E eu acho que essa demonstração de união, ela foi muito positiva naquela oportunidade. Nós reeditamos agora nessa discussão de saúde. O Arthur Quioro, que é o ministro da Saúde, por sinal até muito competente, ele é petista de carteirinha, etc., mas também funcionário da Prefeitura Municipal de Santos. Na época em que fui prefeito, ele trabalhou na estrutura da Prefeitura, depois se tornou secretário da cidade de São Bernardo e virou ministro. Construiu um belíssimo hospital de clínicas lá em São Bernardo do Campo. Mas aí é uma outra coisa. Eu acho que ele está exercendo a função dele lá como ministro e pela conversa que nós tivemos, eu acho que ele é uma pessoa conhecedora da questão que envolve o dia a dia da saúde. Se ele prestar o serviço dele com dignidade, com seriedade, eu acho isso muito bom. Mas nós nos encontramos, por incrível que pareça, na praia. Eu estava andando na praia, ele também. Eu falei, que tal se nós fizermos uma reunião levando todos os prefeitos, levando os secretários, para a gente poder discutir a questão que envolve saúde. Isso foi feito, ele marcou, nós levamos a maioria dos prefeitos, alguns não puderam ir, mandaram os seus secretários de saúde. Era uma reunião que iria durar em torno de 1 hora, durou mais do que 2 horas. Ele mostrou conhecimento de toda a região. Resultado para isso, nós vamos ter agora no dia 12 uma reunião já no Guarujá, porque a própria prefeita Antonieta cedeu lá, se propôs a fazer essa reunião com os secretários de saúde, com os técnicos do Ministério da Saúde e também com técnicos da estrutura do Estado, para que a gente possa fazer um plano diretor, não somente para agora, mas para os próximos 12 anos.
O que é um plano diretor na área da saúde? É você muitas vezes não sobrepor determinados equipamentos de saúde. Por exemplo, todo prefeito quer um hospital dentro da sua cidade, mas muitas vezes ele não é necessário. O que é necessário é você poder atender a população como um todo naquilo que ela necessita. E também carrear recursos da melhor maneira possível para o setor de saúde. A outra questão é uma questão gravíssima que envolve mortalidade infantil, até porque a Baixada Santista tem um índice que é o maior do estado de São Paulo de mortalidade infantil, e a gente quer um incremento naquele projeto Cegonhas do governo federal. E o terceiro ponto comum a todos foi o atendimento básico na área da saúde, e a gente busca sempre mais recursos para isso. Um detalhe que dessa reunião achei que saiu e é muito importante é a proposta do próprio ministro de construir um hospital na cidade de São Vicente, com recursos do governo federal e do estado, até porque a cidade de São Vicente não tem condições de bancar um hospital, mas para a gente poder buscar esse recurso, achar um espaço dentro da cidade de São Vicente. O prefeito Billy já está se empenhando nesse sentido. Isso é só fazendo parênteses. O Marcos Calvo, secretário de Saúde, esteve aqui e estava o Manuel Rogério conosco, o vereador Banha também participando, e com essa dúvida, nós ficamos em dúvida com relação a esse tema aí. Por que construir um hospital em São Vicente se você tem lá subutilizado, por exemplo, o São José? Não é mais fácil você recuperar o São José? O São José é uma entidade filantrópica. Não diria privada, mas é uma entidade filantrópica que não pertence nem ao município, nem ao governo do estado, nem ao governo federal. A ideia é você ter, diria, uma parceria entre governo federal e governo do estado para a gente poder ter edificado um hospital nos moldes, vamos dizer, do Guilherme Álvaro, que é um hospital eminentemente do estado que atende a região como um todo. O detalhe é que a cidade de São Vicente, ela tem a segunda população de toda a Baixada Santista. A maior população é Santos, a segunda é São Vicente. E o atendimento no setor de saúde em São Vicente, ele deixa muito a desejar. Então, a ideia de você ter esse plano diretor e construir especificamente um hospital de clínicas dentro da cidade de São Vicente, eu acho que é uma grande ideia. Mas tudo isso, Boturão e amigos, vai ser discutido pelos técnicos nessa reunião inicial, que a gente já marcou essa reunião para o dia 12. Os técnicos têm uma reunião, se não me engano, no dia 6, os secretários de saúde. Vão ter uma reunião no dia 6, logo na segunda-feira, segunda ou terça, se não me engano. E após isso vai haver essa reunião no dia 12, já no Guarujá. Em linhas gerais, eu diria para vocês que houve uma surpresa positiva por parte da estrutura do Ministério da Saúde de ver toda a região da Baixada muito unida, com os prefeitos e secretários, com um objetivo. Eu acho que, por exemplo, aquela reunião que nós tivemos com o Michel Temer, ela já vem surtindo resultados. Já sai aí uma verba para a gente poder construir o túnel ligando Zona Noroeste e Zona Leste. O projeto do teleférico, que muita gente achou que era maluquice, ele já está em andamento, já está sendo feito o projeto básico, o recurso já está separado, já está destinado. Então, as coisas, na verdade, elas estão acontecendo. Eu acho que a gente precisa trabalhar intensamente para poder resolver esses problemas. Marcelo Heraldo Mantovani e Beto Mansur conosco. Pois não. Marcelo está na ordem aqui, fica à vontade. À vontade. Fica à vontade. Olha, eu vejo que parece... Estou esperando não só teleférico, outras coisas mais. Dá a impressão assim que parece um momento pré-eleitoral e que de repente, inclusive, com todo respeito, parece que você está tendo uma base também eleitoral em São Vicente e se queira levar para lá um hospital. Este processo todo não deveria ter sido feito logo no início do mandato, ter não uma casualidade, parece que... Mas no início do mandato de quem? No meu? No seu, é.
trazer o pessoal... eu estou na vida pública há 20 e tantos Não, anos. então, mas isso está acontecendo agora. O problema da saúde está tendo tempo. Peraí, Deixa eu fazer um comentário com só um você, minutinho. só Parece uma até respondendo improvisação. até o Mantovani. Eu marco o ministro... Eu estou na enquanto ministro na atividade, praia. meu Deus. Enquanto ministro na praia, de repente saem as coisas. Fica um negócio meio estranho. Parece que tem que ter um projeto de atuação. Com uma vertente doutrinária, política, de saúde. Eu vou pegando as oportunidades e vou trazendo uma improvisação. Essa é a impressão que dá. Porque há quanto tempo que nós estamos com o problema mortalidade infantil e de problema de saúde? E aí não é uma crítica pessoal a você, em absoluto. O próprio governo do Estado aí, o prefeito não compareceu a essa reunião. Então, na conjuntura, parece que cada um puxa um interesse político-eleitoral. E como o Mantovani levantou aqui, está muito próximo da eleição, então tem que apresentar alguma coisa. É uma visão que eu acho que não é pessoal, mas é o que a gente escuta na rua, infelizmente. Olha, me desculpe, eu não concordo. Eu sou uma pessoa, bem. vou dizer para você. Isso é democracia, né? Não, concordo, respeito a tua opinião, mas eu sou uma pessoa que trabalho intensamente na vida pública. Eu estou na vida pública desde 1988. As pessoas podem, eventualmente, alguns gostam de mim, outros não gostam, que é uma coisa normal. Claro. Mas dizer que eu sou uma pessoa que não tem uma atividade política intensa, eu tenho. De eu ter encontrado um ministro na praia é uma casualidade positiva, porque o ministro é santista. Está no final de semana aí. O Michel Temer, que é vice-presidente, não encontrei com ele na praia, mas encontro com ele em Brasília. Os outros ministros é a mesma coisa. Se a gente vai e indica alguém para ter uma posição, por exemplo, no Ministério das Cidades, para tentar nos ajudar, é positivo. Você tem até gente... Júlia, é positivo. Isso. Você tem até gente que trabalhou conosco e que é uma pessoa que sempre foi oposição a mim, que é a Cassandra, que foi vereadora, está em Brasília. O Fausto Figueira hoje é assessor do Quioro, que estava presente. Eu acho que nós precisamos parar um pouco desse negócio de ficar discutindo pelo em ovo. O que nós precisamos as pessoas estão lá, são da região, não vamos brigar com ninguém, porque na política não se deve brigar com ninguém. A gente tem que ir lá e procurar puxar a sardinha para o nosso lado. Já está difícil o recurso. Se eu for ficar discutindo que esse ano é um ano de eleição e que eventualmente eu encontrei alguém e estou fazendo uma reunião, se eu pensar nisso eu vou ficar louco. Não é nem para pensar nisso. Você acabou de falar no Fausto Figueira. Fausto Figueira está lá hoje no gabinete, e aí eu volto à improvisação. No gabinete do ministro da Saúde. É médico, acho que até apropriado. E é uma pessoa competente. Mas ele estava assessorando aqui, até pouco tempo atrás, o presidente da Codesp. Estava assessorando a área portuária. Então, é uma improvisação. Infelizmente, nós não temos um projeto, né, de desenvolvimento, seja da área portuária, seja da área de saúde, com prazos, com metas. Nós não temos isso. Parece que agora estão querendo estabelecer, e eu acho que deve levar para todo o conjunto do setor público, o estabelecimento, por exemplo, dos executivos na área do serviço público, 50% do salário fixo e os outros 50% de acordo com o projeto ou a meta a ser atingida. E aí sim vai ser algo que você vai conseguir controlar economicamente a administração pública. Mas, infelizmente, nós temos esse tipo de improvisação. Eu acho até que quando o Fausto estava assessorando aqui o presidente da Codesp, tinha uma função muito importante. De repente, o presidente tinha uma dor de cabeça, ele estava lá para dar um comprimido. Heraldo, pois não. Olha, Boturão, primeiro deixa eu dizer para o Mantovani que eu continuo colocando o seu nome nas minhas orações. Coloco o meu também. Sempre em primeiro lugar. E, Mantovani, eu só não falei o seu nome, porque é uma orientação aqui do programa, porque o âncora, o apresentador, é o Boturão. Eu tenho visto muita gente que senta ali, aí já sai apresentando e cumprimentando todos. Essa função é precípua do nosso colega, do nosso âncora, o Edgar Boturão. Foi só nesse sentido. Você sabe que você mora no meu coração, sempre morou. Então você está me orientando para não dar bom dia nem boa tarde para ninguém. Quando você estiver ali e tiver outros, não é de bom tom, né? Quando você estiver no segundo lugar... Mas eu nem estive ali, nem ali eu estou... Mas muitas vezes você figura naquela posição de destaque. Eu não vou dar boa tarde nem boa noite. Eu vou te cortar já.
Boturão, Microfone. pra Né? mim... Ô, mandou, tá pra esquecendo mim o microfone. Pra mim, pouco importa. Sinceramente, se o Beto vai trazer o hospital Mas você para não deixou, Santos, você já para tá me São cortando, eu nem Vicente, falei para nada ainda. Cubatão. O que importa é que traga. É claro. O que importa é que traga, cacete. Se for vier para São Vicente, ótimo, maravilhoso. Vai diminuir um monte de gente que jogam aqui no pronto-socorro nosso. E nós vamos poder até tirar uma casquinha lá também, quando for à noite, que aqui tiver com dificuldade. Na véspera da eleição. O importante... Olha... Você falou, foi você que falou. Eu disse não fujo. Eu disse não fujo. Agora, eu estou dizendo, e você não vai querer colocar na minha boca aquilo Não. que tu quer falar e que tu não tem peito. Não, vou Então, falar. vamos lá. Vamos lá. A mim não me importa. Um Guilherme Álvaro, em São Vicente, maravilhoso. Maravilhoso. Não tem nem dúvida. Agora, falar em Guilherme Álvaro, Pacilo, o Fausto Figueira é um político extraordinário, Não falei o contrário. leal, companheiro pra cacete. E tem uma coisa, ele é bom em qualquer lugar. Ele serve, ele presta serviço em qualquer lugar. Presta Ele para alguém, bloqueou. presta para um partido. Ele presta para o Não, partido dele, tá ótimo. Pelo menos está prestando não é um pra projeto alguém. do conjunto Tem da um monte sociedade, de gente, não. Tem um monte de gente que está lá e não presta serviço nem para o partido dele, nem para ninguém. Porque ninguém E está nem para ele fiscalizando. próprio presta, tá? Agora, eu acho bom que o Beto traga hospital para São Vicente. Se der para tirar de caixinha um pronto-socorro bom, mas bom mesmo, lá para o fundão da área de São Vicente, lá para o lado de Moitá, Samaritá, um pronto-socorro bom. Que assim já as pessoas de lá não têm que vir correndo aqui para São Vicente e para Santos. Um pronto-socorro que quebre o galho daquele povo. Aqui em Santos, Beto, está precisando de ajuda, tá sim. A saúde nossa, mas está muito doente, O pronto-socorro da Zona Oeste está uma caca. Aquele pronto-socorro bonito, mas bonito pra cacete. Quem foi que fez, hein, da Zona Leste, hein? Quem foi que fez, hein, Beto? Quem foi? Tá acabando. Esqueceram até que aquilo é pronto-socorro. Tem lata de lixo em tudo quanto é lugar. Está parecendo mais uma lixeira. Bom, Deixa eu falar. Heraldo, Mais alguma coisa a eu não completar vou antes do falar- break, ô eu não Nobre? vou falar nada, Heraldo, disso que você escreveu aí, que eu li, porque senão tu vai ficar chateado. Vamos para o rápido intervalo, você fica com o vídeo do trabalho infantil. O break a gente volta já já. Boturão, deixa eu falar da saúde depois, hein? Não. Estamos de volta, este é o segundo bloco do painel Regional Debates. Estamos com o prazer recebendo hoje aqui o nosso deputado federal, aqui, Beto Mansur, ex-prefeito de Santos, hoje no PRB, né? Francisco Pacilo conosco, o nosso Heraldo José dos Santos também e Mantovani Calejão completando a equipe aqui. 3014-5281, ligue para cá, participe conosco, opine, faça suas perguntas, você fica sempre à vontade. facebook.com/painel regional também à sua disposição. Online, você acompanha a gente também acessando o site da TV Santa Cecília, Santa Portal, clique lá no ícone Painel Regional e acompanha a gente em tempo real. E na sequência do programa, quando ele se encerra, vai para o Facebook e você revê as partes que julgar aí mais interessantes ou o programa por inteiro. Heraldo José está chorando aqui no intervalo, Mantovani não deixou ele falar. Mantovani então eu surrupiou garanto meu- para você agora, Heraldo. Pois Pode é, falar. 2 minutinhos só. Fica à vontade. Né? Não, é a questão da saúde, os atrasos são imensos, quer dizer. Então, tudo que se faça agora só vai produzir algum resultado daqui a 10 anos. Quanto? Os hospitais, 10 anos no 10? mínimo. 10. Acho que menos que isso não dá. E, apesar de todo o esforço do deputado Mansur, de reunir os prefeitos, trazer as lideranças, ele sabe muito bem que a nossa região está sucateada nessa área de saúde. Não há como promover em curto prazo uma melhoria no sistema. E essa questão das maternidades é apenas uma das mazelas. Você sabe muito bem que se você precisar de saúde de ponta,
você vai ter que ir para São Paulo. Não tem como mais infraestrutura na nossa região para atendimento, nem na questão coronariana, que estávamos bem avançados. Santa Casa e Beneficência Portuguesa. Hoje não temos mais isso. Então, o paciente que tiver algum problema, se ele quiser um tratamento mínimo, ele tem que ir para São Paulo. E outra coisa, deputado, lamentavelmente, o dinheiro para a saúde sempre vai para aquele saco sem fundo. Tendo em vista aí essas denúncias mais recentes aí da ligação do ex-ministro Padilha com o doleiro lá da Operação Lava Jato. Então, o Brasil é muito rico e, lamentavelmente, os nossos recursos se espraiam por aí e não vão à destinação correta e eficaz. Como é que repercutiu esse caso do ministro Padilha? E eu queria também uma avaliação por questão das maternidades, né? Marcos Calvo falou conosco a respeito desse tema, mas claro que centrou aí a posição dele em relação a Santos, mas o problema é regional, né? Por isso que eu acho que a gente precisa ter um estudo para toda a região. Eu vou dar um exemplo para você, meu. Eu sou de São Vicente, eu fui registrado em São Vicente, mas eu nasci em Santos, porque eu vivi em São Vicente e quando a minha mãe foi me ter, ela veio na Beneficência Portuguesa, porque não tinha hospital em São Vicente direito. E a Beneficência Portuguesa, naquela época, era um grande hospital. Eu reclamo de ter nascido em Santos e ter sido registrado em São Vicente? De jeito nenhum. Eu, com muito prazer, sou vicentino, sou calunga. O que eu digo a vocês é o seguinte, que não importa aonde esteja a maternidade. Eu acho que a maternidade ela tem que ser eficiente e ela tem que ter um volume de partos diário que seja condizente, porque a saúde também você precisa de volume para você baixar custos. O que está acontecendo hoje? Você tem em algumas atividades médicas, você tem uma superposição de hospitais, fazendo o mesmo tipo de serviço. E cada hospital faz pouco serviço naquela área. A ideia de a gente discutir com mais profundidade esse tema, e o Calves foi muito feliz nisso, o Marcos Calvo é um cara muito competente, na minha opinião, o secretário de Saúde de Santos. E discutimos com profundidade isso. Nós precisamos ter hospitais em toda a região que tenham qualidade de serviço. Você lembrou muito bem que nós já fomos nível de excelência em cardiologia. Deixamos de ser, sabe por quê? Porque a estrutura de uma Santa Casa de Misericórdia de Santos, que é um hospital que salvou minha vida, porque sofri acidente e salvou minha vida. Mas hoje... Hoje você morreria, Beto. Não, hoje é discutível você estar na Santa Casa, porque você tem, por exemplo, médicos de qualidade na área de cardiologia, mas a estrutura toda do hospital, ela deixa a desejar. Aí você tem problemas de equipamento, você tem problemas de toda a monta dentro de uma Santa Casa de Santos. Então, o que a gente precisa, na minha opinião? A saúde custa caro. Os municípios da nossa região da Baixada, pela Constituição, eles são obrigados a colocar no mínimo 15%. O Estado, 12%, e o restante é do governo federal. Só que, possivelmente, a Prefeitura de Santos deva estar colocando mais do que 20%. Eu, quando saí da Prefeitura, já colocava 19%. Então, você pega Cubatão, a mesma coisa, Praia Grande, do mesmo jeito, São Vicente, da mesma maneira. O que ocorre é que você, no município, e isso cai sempre no colo do prefeito, não tem recurso para poder atender o setor de saúde. Tem problema de superposição? Tem. A saúde custa cara? Custa. O detalhe, o resultado é que a gente presta um mau serviço no setor de saúde numa região que, historicamente, é uma região que está bem servida, hein? Se a gente atentar para o detalhe do restante do nosso estado e restante do Brasil, a gente vai ver que tem muita deficiência por aí. O que a gente quer, eu digo a vocês, é tentar melhorar. Todo tempo é tempo, na minha opinião, de fazer reunião, de se envolver com essas questões todas que nos envolvem no dia a dia, é uma obrigação nossa. Com relação só à questão que envolve aí ministro Padilha, etc.,
esse pessoal acaba falando o que não deve e muitas vezes está numa função pública que deveria atender o dia a dia da sociedade, da população, fica discutindo interesses particulares, tá certo? Com doleiros, etc. Está aí a Polícia Federal para poder captar tudo, eu acho isso ótimo, porque dá uma limpeza geral no sistema. Bom, quem falou do doleiro foi o Vargas, que era o vice-presidente da Câmara, seu colega lá na Câmara Federal, e que falou do ministro dele. Então, quer dizer, eles eram do mesmo partido, ele foi pressionado a renunciar, e ele preferiu não renunciar, porque deve ser muito bom, e permaneceu sem partido, e permaneceu com mandato. Quer dizer, isso vai desenvolver, e deve ter mais alguma coisa, porque é o que a imprensa coloca aí, ele, Rui Falcão, essa discussão toda. Vê, voltando agora para a área da saúde, eu acho que a saúde não é cara, e se ela é cara, o povo paga. Ela é mal gerida, ela é mal administrada. Eu concordo aqui com o Heraldo. Vai por um saco sem fundo. Por quê? Porque não tem projeto. Faço um hospital aqui, fica bonito e etc. Aí eu não tenho estrutura ou infraestrutura para manter o hospital funcionando. O salário do médico é baixo, não tem equipamento. Ou então compra e não tem assistência. Quando eu falo que há uma necessidade de ter um projeto de longo prazo, é porque, pô, desde quando a criança nasce até o final da vida e fica um pouquinho mais jovem, né, jovem há mais tempo, ele vai precisar de assistência. Então não adianta nós colocarmos um hospital aqui para resolver algo provisório e momentâneo. Vamos ver o que tem de dinheiro, como vai aplicar, de que maneira vai aplicar, em quanto tempo vai aplicar, porque dinheiro tem de sobra. Dá para comprar refinaria velha, dá para fazer uma série de malandragens aí. Agora, na saúde, a saúde é cara. Não, a saúde é barata. Pelo que nós temos aí, a saúde é muito barata. Agora, só um detalhe, exatamente isso que vai ser discutido nessa reunião, que eu acho que todo tempo é tempo. Você tem toda a razão da gente ter um planejamento, melhorar a eficiência do recurso e etc. Que é o que a gente foi levar para o ministro. Eu espero que estas reuniões, a partir de você ter um plano diretor para nós, para a região, etc., que essa coisa dê resultado. Olha, eu não sou contra o hospital. Eu acho que agregado a isso, nós temos que ter um plano. Senão fica algo assim, olha, esporádico. Claro, concordo. Sem uma relação temporal. É a história da política de Estado ou a política de governo. O governo dura 4 anos, né? Exatamente. Se for o governante reeleito, mais 4 são 8. O Estado está aí para... Além do que, você precisa de manutenção. De o Mantovani até lembrou estadual. O hospital, o pronto-socorro da Zona Leste, que era o antigo pronto-socorro do Macuco, nós fizemos um pronto-socorro novo na nossa administração e entregamos à sociedade. Totalmente. Isso. Total. E a mesma coisa com o hospital da Zona Noroeste, com policlínicas, etc. A gente precisa de manter estas coisas funcionando, porque elas foram construídas. O grande problema é que nem o recurso, muitas vezes, para você manter, deixa de existir. Então, é algo que precisa ser mantido. Eu defendo essa ideia de você não construir coisas novas, mas manter com qualidade o que você já tem. Você falou na verba do teleférico, na verba do túnel ligando Zona Leste e Zona Noroeste. O prefeito, semana passada, já andou reclamando, apertando os ministros, enfim, de que o dinheiro não está chegando. Onde é que está a verba? Cadê o dinheiro para a obra da entrada da cidade? E o do teleférico? Quando é que vem? Como é que começa a obra? Não, o teleférico você já tem o projeto básico, já está em andamento o projeto básico para o teleférico. É verba do Ministério da Cidade. É verba do Governo Federal, Ministério das Cidades. Já vai ser apresentado o projeto básico, vai entrar num processo licitatório e, logicamente, vai começar a obra. Por outro lado, nós temos uma série de obras em andamento com recurso que a gente conseguiu. Por exemplo, eu consegui uma verba de 4 milhões para a gente poder, e era uma coisa específica, para a gente poder melhorar o sistema de calçamento e de ruas, avenidas e também das calçadas dentro da cidade de Santos. O Paulo Alexandre sugeriu que nós, vamos fazer num determinado local para a gente poder fazer um teste? Vamos. Escolhemos o Jardim São Manuel.
Então foi destinado uma verba de 4 milhões para a gente poder investir no Jardim São Manuel e ter uma estrutura que vai ser um modelo para o restante da cidade. O restante da cidade precisa de mais de 200 milhões de reais para poder arrumar as calçadas todas. É um problema que aflige a todos nós? É. O Mantovani até foi autor de um projeto, na minha época, que mandava o munícipe arrumar a calçada. Eu cheguei à conclusão que não adianta com o projeto do Mantovani. Não entendi. Ao contrário, né? O microfone, Mantovani, não esquece o microfone, por favor. Não, é invertido. Inverte. Eu fiz um projeto e aprovei. E provei que o munícipe não é dono da calçada. Não tem na cidade de Santos nenhum cidadão proprietário que tenha uma escritura lavrada e registrada que diga de que a calçada pertence ao titular daquela escritura. Mas a tua proposta não era para que o munícipe... era a prefeitura assumir... Então é perfeito. A prefeitura assumir. Isso. Porque já recebe, Beto. Não, concordo com você. Então... A prefeitura já recebe grana. Tem que avisar o Paulo Alexandre que a prefeitura recebe grana. Eu inverti. O Mantovani aprovou um projeto que eu concordo com ele, no seguinte sentido, que é a prefeitura que é obrigada a reformar a calçada. Eu acho isso uma coisa positiva. Você passar para o munícipe, muitas vezes o munícipe vai lá, vai arrumar a calçada, faz um piso diferenciado, fica muito complicado. Então, eu tenho essa opinião. Aí nós conseguimos esse recurso, já fez a licitação, a obra está em andamento, para poder fazer todo um planejamento dentro do Jardim São Manuel. Deu certo, vai ser extrapolado para o restante da cidade. Mas a gente já está trabalhando no sentido de buscar recursos para a cidade como um todo. Essa é a ideia. Muito bem, então em cima do break aqui, a gente tem menos de 30 segundos para fechar, chamar mais um intervalo. Vamos então adiantando aqui o trem e na volta a gente segue aqui conversando com o deputado Beto Mansur. É rápido. Vou enterrar o caixão. Estamos de volta, terceiro último bloco, painel regional debates, aqui com o deputado federal Beto Mansur. Lá na ponta você está ouvindo o Mantovani Calejão, né? E no miolo aqui, o Heraldo José e o nosso Francisco Passilo. Pergunta chegando, espaço aberto daqui a pouquinho para o telespectador. E essa questão da saúde, questão do teleférico, de verbas, enfim, de outros assuntos relativos ao mandato do deputado, a questão política em Brasília, não sei se alguém tem alguma questão sobre isso aí, Passilo, Heraldo? Bom, relativo ao mandato, tem até uma curiosidade, está na imprensa essa questão aí da condenação, deputado, como é que foi, como é que está, vai de interferir trabalho escravo, exatamente. Isso é uma coisa que eu estou discutindo já há mais de 10 anos. Não, então, mas agora se a condenação, você foi condenado a pagar uma multa aí de 200 mil reais. Como é que está isso? Você é advogado, você sabe disso, porque Tribunal do Trabalho, ele não julga questões criminais. Na questão mas criminal, ficou só na área trabalhista? Então deixa eu te explicar. Questão criminal eu já ganhei e já transitou em julgado. Essa questão que julga trabalho escravo, etc., o Tribunal Federal, a Justiça Federal já entendeu que não houve. E nós já tivemos ganho de causa, inclusive o Ministério Público não recorreu a isso. Ocorre que esse processo ele acabou sendo separado porque eu tenho foro privilegiado. E uma parte do criminal está no Supremo sem julgamento, mas no processo em que eu estava, que estavam outros funcionários da prefeitura, da fazenda, etc., nós já vencemos, já ganhamos. Você tem uma discussão trabalhista, entendeu? E cabe recurso. Foi julgado em primeira instância, depois foi para a segunda instância. Então está tranquilo, até reduziu o valor, aí sobe o valor de novo. Eu tenho chance de ir até o Supremo, porque, na verdade, eu não tive o direito de defesa com relação a isso. Eu acho o seguinte, eu acho que nessa questão toda, o que é importante, até as pessoas saberem,
E é muito importante essa tua pergunta. Primeiro que isso não me prejudica absolutamente com relação à minha eleição. Isso é importante até você ter oportunidade de esclarecer. E segundo, que as pessoas me conhecem. Eu sou uma pessoa que vivo a vida empresarial há muitos anos. Tenho empresas, gero emprego, tenho ótima relação com os meus funcionários. Então, você teve num determinado momento uma briga forte política. E aí, essa briga, ela se estende até hoje. Como eu sou um cara de briga, não sou um cara de briga para entrar em briga, sou um cara de paz. Mas se me provocarem a entrar na briga, eu vou até o fim. E eu estou indo até o fim com isso. Que eu acho... Quem foi o responsável por aquela denúncia que o Pacílio se refere agora, que gerou esse processo todo, e daquela reportagem na revista Época em 2004? Ué, vai saber quem foi. Você não descobriu até hoje? Vai saber. Anônimo. Eu só sei que eu tinha ganho pela terceira vez do PT, quem tinha ganho a eleição era o Papa, e esse negócio aconteceu, eu era prefeito, nem ia lá, aconteceu há poucos dias... Foi em dezembro de 2004, Isso, né? há poucos dias de eu deixar o mandato. Então, isso, Bom, pode... isso não importa, eu acho que... Mas é uma curiosidade jornalística, não é, Heraldo? Eu sei, sabe o que importa? Vou dizer para vocês. como É a importa? minha relação com as pessoas, minha relação com os funcionários. Dizer que eu tinha lá criança trabalhando numa fazenda é um absurdo, com trabalho escravo. Isso é brincadeira. Então, vamos para a briga, vamos discutir e eu tenho certeza que eu vou ganhar. E outra coisa, Beto, só um Por ver a minutinho. tua Beto. consciência. Ô, Mantovani, você não pode falar sem o microfone. O Heraldo está falando aqui. Pera, deixa o Heraldo completar e você responde. Não, é só para não perder o gancho, o gancho, a sua relação com o PT também foi sempre muito boa. E aí, Fora continua aqui lá da na cidade, Câmara, sempre foi muito boa. Eu sou uma pessoa, eu acho o seguinte, eu sou uma pessoa de muito boa relação. Então, não. Vou dizer a politicamente, você, ó, pelo menos. Quando eu ganhei a eleição e a gente conseguiu mudar a vida da cidade, tirando o PT daqui, eu tenho boa relação com petistas, mas eu acho que eles são incompetentes para governar. É uma opinião minha, não sei se vocês têm a mesma. Quando nós retiramos e a gente deu uma virada na cidade, lógico que você teve oposição. Então, nós fizemos uma eleição, vencemos a eleição corretamente, fizemos a segunda, fomos reeleitos, fizemos o Papa, entendeu? E aí gera sempre muito ciúme. Então, eu não me importo com isso, de querer saber, viu, Boturão, quem é que foi que fez isso. Eu só digo a você que eu estou tranquilo com a minha consciência. Eu acho que isso aqui é fundamental. Bom, a relação com o PT, então, como falaram aqui que é boa, continua, porque o seu partido na Câmara apoia esse governo. Não apoio o governo, mas não quer dizer que eu chegue lá e comungue de tudo aquilo que acontece. Eu sou uma pessoa que, pelo tempo que eu tenho de casa, eu estou lá há 20 e poucos anos, eu olho determinado projeto. Interessa para o país, no meu entender? Interessa, eu voto a favor. Não interessa, mas não importa de onde vem, eu voto contra. Diga, Heraldo, pois não. O deputado, ex-prefeito, falou de estilo de governar. Eu sei que o senhor anda muito pela cidade e tal. O senhor não está sentindo a cidade um pouco abandonada, principalmente ali na praia, prefeito? E eu vou dizer por quê. O senhor, quando foi prefeito, o senhor promoveu toda aquela reurbanização, ciclovias, jardins, bancos, essa coisa toda. Depois de lá para cá não houve mais manutenção nenhuma. O prefeito Papa tentou substituir o madeiramento de algum daqueles bancos por material plástico e ficou uma porcaria. Ali em frente à igreja do Imbaré, alguns bancos já não tem nem mais madeira nem plástico nenhum. Quer dizer, um cartão de visita, que deveria ser, está só os ferros colocando em risco a população. O senhor tem andado, o senhor tem visto isso, como é que o senhor tem sentido? O senhor que, nesse aspecto, promoveu uma certa revolução aí em termos de zeladoria. Eu acho o seguinte, não vou ficar discutindo assim essa questão que envolve prefeitos. Eu vou falar de mim. Mas não é de agora. Sim, eu vou falar de mim. Eu era uma pessoa que acordava muito cedo, andava a cidade inteira, entendeu? E eu exigia muitas vezes, eu privatizei o sistema de lixo, de recolhimento de lixo, de limpeza urbana e etc.
porque vocês lembram que esse sistema todo pertencia à Prodesan, com caminhões velhos, etc., e estava deixando muito a desejar. O que eu fiz? Não mandamos absolutamente ninguém embora, a empresa que ganhou a licitação absorveu esses funcionários e eu exigia uma limpeza na cidade. A cidade, na minha época, era um brinco. Não digo nem na orla da praia, que é um local que você tem que preservar assim, porque a cidade é turística. Mas digo para você, nos morros, Zona Noroeste e etc. O que a gente vê hoje é que você tem equipamentos que precisam de manutenção. Então eu tenho sempre conversado com o Paulo Alexandre, primeiro porque ele é novo, ele tem quase que um pouquinho mais da idade dos meus filhos, tá certo? Ele tem experiência política? Ele tem. Mas ele está aí, sentou na cadeira há pouco tempo e etc. Vai fazer aí 2 anos que ele está administrando a cidade. Eu acho que ele está na hora de atentar para essas questões todas. Eu acho que a mendicância dentro da cidade, ela é muito grande em todos os lugares, em todos os sentidos. A gente precisa coibir isso, porque atrás, muitas vezes, da mendicância, você tem um ou outro bandidinho aí que acaba roubando as pessoas, gerando violência. Então, tem tudo isso que você precisa mexer. Agora, a cidade, ela tem condições, tem estrutura, tem orçamento para poder atender aquilo que a população precisa. Precisa fazer. É isso que é necessário. Cosme da Areia Branca, deputado Alberto Mansur, na sua gestão como prefeito, as coisas funcionavam, porque você ia aos... Olha, mas está mais ou menos repetindo aí o que você acabou de falar. Você ia aos locais com pronto-socorros e hospitais, não é? De surpresa. E fora aí do programa Fala Prefeito, onde você escutava os munícipes e resolvia. Sinto saudades da sua gestão como morador da Zona Noroeste. Está um elogio. Está vendo que não são só pedras que vêm no caminho, eu quero dar um testemunho aqui. O Beto Mansur, olha, eu quero dar um testemunho aqui, apesar de ter apertado o deputado aqui. Ele é um trabalhador e foi um dos grandes prefeitos. Na sequência é que houve o problema. Eu acho que o Paulo Alexandre deve estar pegando também o problema desse ato que houve depois do Beto. Então, ele foi ousado, fez a ciclovia, trabalhou e deixou a cidade bonita. Depois, vocês sabem o que aconteceu, né? E agora o Paulo Alexandre está tentando retomar isso daí. Valdomiro Trento, doutor Passila, para você mesmo. O senhor falou algo com absoluta verdade, coisas estranhas acontecem na política. Lixo reciclável, policlínica, consórcio de saúde no hospital no Litoral Sul, não teve continuidade. O administrador da Codesp, prefeito, governador ou presidente, o correto seria um homem de visão, como tem acontecido em alguns momentos, mas velhos interesses não deixam isso seguir. São velhos interesses que não deixam que isso prossiga? Essa é a questão que ele levanta para você. Deixa eu fazer um comentário só até... Só cortar o Passila? Não, se o Passilo me permitir. Claro. Eu acho que todo prefeito tem o seu lado positivo. Ninguém nunca passa na administração sem fazer alguma coisa positiva. Hã? Querendo errar, ninguém quer. Eu só acho... Não persistir no erro, não. Deixa né? eu falar uma coisa para vocês. Estilo de administração. O Mantovani foi vereador durante o período... Nós fomos vereadores juntos, depois eu saí daqui e o vereador foi vereador e grande liderança na época que eu fui prefeito. Se eu não tivesse, até com o meu estilo e tal, meio rompedor, as coisas não aconteciam, porque a gente tinha uma oposição muito, muito forte por parte do PT. O PT, naquela época, era o vestal da moralidade. Isso aconteceu, vocês não podem esquecer, que foi antes do Mensalão, antes deles assumirem o governo, antes deles terem a caneta na mão. Então, eles eram tidos como as pessoas mais sérias do mundo. E a gente viu que não são. Então, nós tivemos Eles não eram tidos, eles se diziam. Sim. Então, mas eram tidos pela população. Não, sim. Então, o que aconteceu? Aconteceu que nós empreendemos um trabalho, e vocês lembram dessa turma do não, que era tudo contra. Eu lembro. O Museu Pelé. Eu lembro de ter visto gente abraçando árvore. A gente ia tirar 17 árvores na orla da praia e plantamos 170. Mas tinha gente que abraçou a árvore, chorou e etc. Você quer ver, ó? No dia 6 de... Me explica, fala, por que a ciclovia da orla da praia, por exemplo, foi feita para dentro e não por fora?
Você queria, no seu projeto, entrar pela areia, né? Porque o falecido Podia. Falecido? Lara, Rubens de Lara. Rubens Lara, Estava na era, CETESB. acho que trabalhava na... Presidente da CETESB. Era né? num setor que eu dependia de autorização ambiental, não fez, não autorizou. Eu ia pegar um pedaço da 2 metros, 2 metros da parte da areia. Poste, ali nos postes. Isso. Nos postes. E nós não conseguimos fazer, Postes do fizemos Paulo na parte de Barbosa. fora. Mas o que eu digo a vocês, eu vou aqui num ponto que eu acho que é interessantíssimo. Nós vamos inaugurar agora o Museu Pelé. Demorou, mas vai ser inaugurado, se não me engano, acho que é dia 6 de junho. 6 ou 7 de junho. Será? Tudo em relação à Copa pode ser. Não, mas vamos lá. Eu trabalhei intensamente e nós começamos a obra para fazer o Museu Pelé ali no Emissário Submarino. Aí teve turma do não, o cara contra, não sei quem contra, vereador contra, e aqui nem cabe ficar citando o nome. Mas Figueira. entrou um promotor que ninguém nem sabe quem é esse promotor, passou pela cidade, não sei se está aí, se não está, entrou com uma ação, o juiz acabou mandando demolir. Tudo bem, nós demolimos, mas o lugar do Museu Pelé é na hora da praia, é no nosso cartão postal. Vai ser inaugurado agora no centro histórico e etc. Você acha que fica mal lá no Valão? Não vai ninguém Não, lá. mas eu quero é que abra, não tem problema, porque o que interessa... Fica o ideal pro cara ser assaltado. O que interessa é mostrar o acervo do Pra Pelé. ser assaltado. Tem mais segurança lá, Que mas- segurança. Mas o que eu digo para você, em qualquer cidade desenvolvida e séria do mundo, os grandes equipamentos, eles estão em áreas que são Turismo. áreas Consagradas, né? de turismo, entendeu? Áreas consagradas pela população. E uma área consagradíssima pela população se chama Jardim da Orla da Praia, para os santistas e para quem nos visita. Então é isso. Angelina Campo Grande Beto, através da mídia, faz uns 3 a 4 meses, você foi a Brasília e conseguiu 12 milhões para as encostas dos morros, né? Para, quando tiver problema de chuva, né, não ocorrerem desmoronamentos. Quando essas obras vão acontecer, vão ser iniciadas, Tá. enfim, lembra disso? Tem um erro aí, não é 12 milhões, é 1 milhão e 200. 1 milhão e 200. Então, Desculpa. tinha uma vírgula É. faltou ali. É um recurso que já foi destinado. O que eu gostaria até de explicar rapidamente. O que acontece? Eu vou lá, trabalho para poder liberar o recurso. Depende muito da prefeitura de poder apresentar o projeto, de estar em dia na estrutura do governo federal para poder buscar esse recurso. Durante aí alguns prefeitos passados, nós, infelizmente, perdemos dinheiro em função da não apresentação de projetos. É verdade. Mas eu acho que agora, Paulo Alexandre, Mas o mesmo Mourão, o Billy, o pessoal está todo trabalhando intensamente, Maria Antonieta, eu não tenho nada absolutamente a reclamar. Mas as pessoas nessa gestão, e a gente está acompanhando, estão apresentando projetos com rapidez. A gente não tem perdido o recurso, mas no passado perdemos. Uriel Porque Vilas eu- Boas quer saber o seguinte, deputado, qual a perspectiva do aposentado em relação à emenda que foi solicitada que apresentasse o orçamento federal? Há a perspectiva de eleição de candidatos na nossa região nessas eleições? Qual é a opinião dos convidados? Eu não sei. Primeiro, aposentados que vai ganhar. Tem 2. eu Não, acho. só um comentário. Muita gente vem me perguntar, Beto, o que vai acontecer com aumento para aposentados e pensionistas? Eu já fui muito claro. Isso depende do governo federal de apresentar proposta. Você pode até fazer indicações, como muitos deputados e senadores fazem as suas indicações. Só que o governo tem lá o seu orçamento e não aumenta. O governo dá um aumento para quem está na atividade, consequentemente, quem recebe um salário mínimo ganha mais. Achata o restante de quem recebe a partir de 2 salários. Eu já estou aposentado, porque trabalho desde moleque. Eu contribuí, não sei o Mantovani, o Heraldo, você... Eu contribuí com Mas eu 37. contribuí com 10 salários mínimos, na época, né? E recebo ganhava mil e bem, poucos hein? reais, né? Você ganhava bem, a gente ganhava Não, pouquinho. o meu pai contribuiu para mim
Meu pai contribuiu para 20 e foi tungado. Com Meu pai 6 meses de contribuiu aposentado. para mim O salário mínimo na hoje rádio é o... sob salário mínimo. É o topo. E todos nós entramos numa fria, porque na hora de você ver a aposentadoria, fator previdenciário e tal. Fernando Henrique. Mas acho que isso fica até uma sugestão para você atuar na Câmara em relação a isto. Eu acho que existe um pouco de mito a respeito dessa romba da Previdência. Parece o lago do... O monstro do Lago Ness. Todo mundo fala que existe, mas na realidade o trabalhador paga, o empresário paga, todo mundo paga, todo mundo contribui para a Previdência. Deixa eu só ouvir o Mantovani aqui para fechar. Era interessante viu, ver isso daí. rapidinho, Mantovani, estou em cima da hora estourando aqui. Não, é rapidinho. Canela, a Cida, do Dário Coutinho, Zé do Bumbo do Saboó, o Kim, aquele que distribui jornalzinho lá no Morro da Penha, Santista Eterno, o Ariosto do Macuco, Patrícia do Jabaquara, a Letícia, minha neta, Toninho do Morro Zé Menino, parabéns, felicidades para vocês. Eu e o Beto Mansur mandamos um abraço para vocês pela data de hoje. Atrás vem o Pacilo e o Heraldo. O Botorão vai dizer para vocês feliz aniversário e até um outro dia. É isso aí. Feliz aniversário para vocês citados pelo Mantovani. Obrigado por acompanhar a gente. Beto Mansur, prazer recebê-lo. Volte sempre aqui. Prazer a pela você. oportunidade. Prazer é Pacilo, Heraldo, Mantovani, obrigado pela Até a participação. próxima. A gente volta amanhã, sempre às 1h30, reprise às 20 horas, o painel debates e o painel regional na frente um pouquinho, às 10 da noite, depois do JB. Tchau.